Fala, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Chegamos aqui a mais um dia desses 10 dias de oração. E hoje é um dia especial, não é? Com certeza. Né? Dia perfeito, dia incrível, dia escolhido, número da perfeição, vulgo sétimo dia. Sétimo dia desses 10 dias de oração. E hoje, novamente, estou com ilustres pessoas, ilustres membros. Por favor, se apresentem para os nossos ouvintes. Você quer que a gente fale o quê? Só nome? Nome, RG, CPF, conta de banco, estado civil. Olá, gente. Mas enfim, Meu nome sintam-se à vontade. Meu nome é Breno. Breno, não Brendo. Lembrando, não Brendo. Isso é importante enfatizar, mas Breno. E é um prazer estar com vocês mais uma vez. Não vou poder falar estado civil, não vou poder falar senha do banco, não vou poder falar absolutamente nada, mas é isso. Sim, sim. E você, nosso convidado ilustre novo? Então, meu nome é Luiz Felipe, é a primeira vez que estou aqui participando desse podcast e espero que seja para agregar, né, e que o que eu venho falar aqui não seja falado por mim, mas sim. eu seja utilizado pelo Espírito Santo, né, para aqui falar o que ele deseja que a gente fale, que seja aqui passando, não só eu, como todos, né? Sim, amém. Vamos lá, esse sétimo dia desses 10 dias de oração. Breno, o que você tem para falar sobre o tema? O que você achou? Achei o tema sensacional. Realmente. Vencer como ele venceu. É um tema bem interessante. Sim. Vamos lá. Vencer como ele venceu, ou vencendo como ele venceu, como está na lição dos adultos. O que você, assim, falando por alto, sem ter estudado exatamente o tema, o que passa na sua cabeça, Lipe? A primeira coisa que eu penso quando eu vejo vencer como ele venceu, eu lembro muito do período em que Cristo estava no deserto. Sim. E aí ele vem ser tentado e ele acaba vencendo Satanás usando a palavra. Então, tipo, a primeira coisa que eu penso quando ele fala vencendo como ele venceu, eu acho que pra mim é um dos maiores exemplos que nós temos de vitória na Bíblia, e é essa a primeira coisa que eu penso. Sim. Imediatamente. Certo? Aham. Justamente essa vitória de Cristo sobre Satanás naquele momento ali. Naquele momento da tentação no deserto. E quando a gente para analisar a história e a trajetória de Cristo, e a gente vê que em nenhum momento dessas tentações e provações ele utilizou verdadeiramente o poder dele. Porque em diversos momentos, não só na tentação do deserto, mas em diversos momentos da história de Jesus, a gente percebe, se analisar bem, que ele sofreu diversas tentações, diversas provações. E em nenhum momento desses acontecimentos ele utilizou dos poderes dele. Então como é que ele venceu? E aí, Breno? Como é que ele venceu sem utilizar os poderes dele? Eu acredito que o amor que ele tinha pelo Pai, o amor que ele tinha por tudo, né? Pelo Evangelho, por salvar as pessoas, fez com que ele vencesse tudo sem precisar usar os poderes de Deus. Sim. E um desses momentos que eu acho assim mais práticos, eu diria que é no momento da crucificação, antes de Jesus ir para Jerusalém. Ele chega para os discípulos e fala que o Filho do Homem precisa ser entregue à mão dos malfeitores, precisa ser castigado, precisa ser morto por eles, para que assim cumprisse as profecias. E aí Pedro vai lá e fala: não, Senhor, o Senhor não pode simplesmente morrer na cruz. Não precisa. Nesse momento a Bíblia relata que Pedro estava sendo usado por Satanás e Jesus repreende Satanás. Mas parando para pensar, Jesus naquele momento era humano. Mais pra frente ele demonstra que ele não tinha esse desejo. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice.
Mas, se assim não for, seja feita a tua vontade. Então a vontade de Jesus não era fazer aquilo, porque ele sabia que iria machucar. O lado humano dele estava falando, ó, não quero. Então, nesse momento, Pedro serviu como um utensílio para a tentação de Jesus. Jesus foi tentado a fazer a vontade dele, não a vontade do Pai. Porque era só isso, né? Mas, graças ao amor e à misericórdia, ele continuou, ele seguiu e ele cumpriu o que tinha que ser cumprido. E nós estamos aqui hoje. Mas isso só mostra como nós devemos estar sempre prontos e, como cristãos, fazer assim como Jesus fez. Mas de que forma ele fez? Eu acho interessante que o tema é vencendo como ele venceu. Eu citei, no caso, como a primeira parte que eu lembro, a parte do deserto. Mas se a gente parar para analisar, não foi ali. Ali é um momento apenas que se destaca. Mas o Cristo só conseguiu vencer ali, Jesus só conseguiu vencer ali por causa de um crescimento que ele tinha já há um tempo. Uma comunhão que ele já tinha há tempo. Não foi algo que simplesmente surgiu do nada. Quando a gente vai estudar a Bíblia, isso aí é o espírito de profecia. Fala que, tipo, ele veio como humano, ele não sabendo de tudo que ia passar. Ele entendeu que ele era o Cristo, aquele que deveria ser o responsável pela salvação do mundo. E como é que ele descobriu isso? Bem, é muito simples. A Bíblia fala como. E crescia Jesus cada dia em sabedoria e graça. E não apenas no meio religioso, mas em todos. Sim. Por quê? Porque ele tinha comunhão com o Pai. Com 12 anos, você vê a cena de Jesus sentado com os fariseus, com os grandes sábios, discutindo de igual para igual e até superando eles. Sim, sim. E como é que ele conseguiu isso? Conhecimento. Simples. Conhecimento e comunhão com o Pai. Comunhão Ele com o tinha Pai. isso. Ele conhecia a palavra. E é interessante porque a gente estava comentando. Cristo, ele não usou seu poder como Deus. Então, tudo que ele adquiriu foi como ser humano. Sim. Ele veio para a Terra justamente para mostrar que, como ser humano, aquilo que era a acusação de Satanás, de que o ser humano nunca conseguiria cumprir a vontade de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, Jesus veio e falou, como assim não dá? Eu fiz? Aqui, ó. Ele acaba pagando o preço, né? Sim, sim. A questão é que, tipo, ele era assim, ó. Era o preço. A lei não pede? Aqui. Pronto. Tá aqui. A lei pede que você obedeça, que você não mate, que você não minta, que você não faça nenhum trabalho no sábado e tudo mais. Só que, infelizmente, meu filho não conseguiu. Mas aqui, ó, essa marca na minha mão, eu paguei por ele. Eu fiz. Ele pode não ter conseguido, mas graças ao meu sacrifício ele consegue. E é engraçado a gente ver que em diversas situações Jesus nunca, eu acredito que ele nunca pensou em utilizar os poderes de Deus dele. Quando Jesus estava sentado perto da sinagoga e os fariseus chegaram com uma mulher adúltera, Jesus poderia simplesmente ter feito todo mundo dali sumir e deixar a mulher adúltera lá. Mas por que ele não fez isso? Por que ele não usou os poderes dele? Aquilo também foi uma tentação. Ele sabia o que os fariseus, os sacerdotes estavam tramando para com Jesus. Eu acredito que, como ser humano, ele deve ter ficado irritado, porque eles tentavam de todas as formas, de todos os meios, de qualquer situação, eles tentavam incriminar Jesus. E Jesus calmamente pegou e começou a escrever na areia, né, os pecados, e aí cada um foi soltando sua pedra, e a gente conhece a história. E nesse momento ele não venceu usando os poderes dele. Ele venceu os fariseus, os sacerdotes, usando o conhecimento dele. Porque a lei fala que se você adultera, você está pecando. Mas ele fala que se você também está julgando alguém, Você tá pegando. você está pecando. Ele venceu usando simplesmente o conhecimento dele. E não é nada que, tipo,
Jesus só veio à Terra e venceu e fez tudo certo porque ele era Deus. Não. Ele era Deus? Sim. Mas ele também era homem. Ele tinha a possibilidade de errar. Ele correu esse risco, ele se tornou homem. Ele se rebaixou ao nível mais baixo para salvar e provar que... e pagar o nosso preço. Provar que se, infelizmente, eu não consigo cumprir o que a lei me pede, mas eu me esforço e eu aceito Jesus como meu Salvador, ele vai lá e fala, ó, Cauã não conseguiu. Ele se arrependeu disso. E o pagamento dele tá aqui, ó. E nesse momento, a gente acho que percebe que a graça é algo muito surreal. Mas a graça não inibe você de obedecer. Que foi como foi falado em alguns programas atrás. Se o simples amor de Jesus fosse o suficiente e os mandamentos, aquilo que Deus pede, fosse irrelevante, né? Fosse uma mera... como eu posso dizer? Fosse um mero padrão, um mero... enfim, eu esqueci a palavra agora. Se fosse simplesmente algo sem importância de verdade, Satanás não deveria ser expulso do céu. Porque Deus amava Satanás. Deus amava Lúcifer. Se o amor dele fosse suficiente e nós não tivéssemos nenhum outro compromisso com a lei, com o assim diz o Senhor, com os mandamentos, Satanás não deveria ser expulso do céu. Mas em relação a conhecimento, que a gente falou aqui que Jesus venceu pelo conhecimento e não pelo poder. De que forma a gente pode ter e vencer como ele venceu? Uma das formas mais importantes de vencer como ele venceu, como o Lipe deu um exemplo sensacional, é a comunhão. Você vai crescer se você buscando Deus, tendo disciplina, fazendo sacrifícios, você vai crescer em graça. Isso não tem nem como contestar. Não tem meio termo. Se você fizer isso, você vai vencer em graça, vai crescer em graça e vai conseguir vencer o mundo, assim como Deus venceu. E eu queria até que vocês comentassem também o seguinte: a gente tem muita dificuldade relacionada a muita coisa referente ao evangelho, estudar a Bíblia, né? Entre muitas coisas. Vocês acham como podemos ter essa disciplina, como podemos ter essa motivação de acordar de manhã e estudar a Bíblia? Sabemos que não é fácil, não é nada fácil, mas como podemos fazer? Eu não sou apresentador, mas eu queria trazer esse argumento para vocês. Caramba, eu falo que, tipo, por mim, eu não conseguiria fazer isso. É algo muito complicado. Não somos capazes de, por mim mesmo, acordar todo dia e falar, não, eu vou estudar a palavra. Na verdade, você acorda, você não está com saco. Aí você pega, por exemplo, uma Bíblia, aí você pega, por exemplo, a minha Bíblia Mará, por exemplo. Aí você começa a ler. Aí você vê aquela linguagem pesada e tu fala, caramba, não quero ler mais. não quero ler mais. Eu não tô entendendo nada. Nada. Aí você tenta negociar, não, pai, seguinte, mas não faz sentido eu ler agora. Por quê? Porque eu estou aqui, acabei de acordar. Não estou raciocinando direito. E é uma linguagem muito pesada, então eu vou deixar para depois, quando estiver aqui mais despertado, de boa, mais acordado. A cabeça está mais funcionando. Sim. Só que acaba que, tipo assim, é justamente essa luta que a gente precisa ter. Se Cristo tivesse, por exemplo, pensado dessa forma, muito provavelmente ele não teria conseguido cumprir a missão que ele veio cumprir. Sim, sim. Provavelmente ele teria caído. A questão não é falar o que eu posso fazer, é compreender que eu tenho que fazer isso porque eu preciso. É uma necessidade minha. Porque se eu não fizer isso, eu tô lascado. É verdade. É entender qual é a posição que nós
estamos. Nós estamos em um mundo de pecado, nós temos uma natureza pecaminosa que nos leva sempre ao pecado e a escolher o errado. Então, se eu não boto na minha cabeça que eu preciso estar entrando em comunhão com Deus diariamente, então eu estou perdido. Porque a minha natureza vai contra. Uhum. E quando a gente para ver essa questão, que a vontade humana e a vontade divina entram em conflito, e você fica naquele meio termo assim, poxa, eu não quero, mas eu sei que esse é o certo a fazer. Nesse momento, a sua vontade humana tá brigando com o Espírito Santo para que você faça o que é certo. Porque se dependesse somente de você, as pessoas falam assim, eu tive um desejo de fazer isso porque eu achei que era certo. Você não teve um desejo, você teve o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que nada que é de bom provém de nós. Ou seja, a vontade de buscar a Deus não vem de nós. A vontade de fazer o certo, de ajudar as pessoas, de sempre falar a verdade, essas coisas não vêm de nós, vêm de Deus. Mas Deus, ele não pode, não é que ele não pode, ele não vai simplesmente fazer, tome. Você tem que pedir, você tem que desejar. Porque ele não vai te forçar a fazer o que é certo se você não quer fazer o que é certo. Se naquele momento que você acordou de manhã, você não fez um esforço para levantar da cama e já ir direto para a Bíblia, ou ir direto para a lição de escola sabatina, ou para a revista dos 10 dias, ou seja lá o que for, se você não fez esse esforço, Deus, ele não vai te dar vontade de você estudar a palavra, porque não é da sua vontade. Deus, ele é amor. Ele não pode te forçar a fazer algo que você não quer. Se você não quer adorar a ele não vai te forçar. Se você não quer buscar conhecimento, ele não vai te forçar. Se você não quer ir à igreja, ele não vai te forçar. Ele vai te aconselhar. Breno, vai pra igreja. Lá é um lugar tão bom. Tem pessoas tão legais. Você vai ouvir uma mensagem muito boa. Lipe, faça um esforcinho. A lição deve estar interessante. Faça esse esforço. É bom pra você estudar a lição. Cauã, ajude essa pessoa. Essa pessoa tá precisando. Você tem como ajudar ela. Ele vai no seu consciente e vai te dando essa luz para que você faça o que é certo. Mas somente se você quiser. Você precisa querer buscar o conhecimento. Porque sem o conhecimento você não vai conseguir vencer como ele venceu. Você não vai conseguir ajudar o próximo se você não quiser, porque Deus não vai te forçar a ajudar outra pessoa. Ele não trabalha assim. E quando a gente vê que Deus, ele não te força, ele te aconselha. E o esforço, mesmo que mínimo, tem que vir e partir de você. Como que fica a gente nessa situação? Eu acho interessante que, tipo assim, muita gente fala assim, mas tipo, hoje são tempos diferentes. Era muito mais fácil, por exemplo. Antigamente, sim. eu tenho uma vida de comunhão com Deus porque eu não tenho correria do dia a dia. Eu não tenho esse mundão que eu tenho hoje. Ok, tempos diferentes. Mas, como você mesmo disse, faça a tua parte. Você não tem a vontade de buscar, mas pelo menos faça a sua parte, porque esse desejo não vem da gente. Vem de Deus. Então, tipo assim, pode ser que seja diferente. Não vou comparar se um é mais difícil ou não, porque simplesmente eu, como por mim mesmo, não tenho a possibilidade de ganhar. Então, basicamente, faça aquilo que está ao teu alcance, porque aquilo que não é possível para você, Cristo olha assim e fala, eu faço. Aquilo que você não consegue fazer, não está no teu alcance, deixa comigo. Uhum.
essa é a minha parte. Sim. É o esforço humano aliado com o divino, né? Sim, sim. É o esforço humano aliado à misericórdia divina. Porque Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso com o ser humano, que ele pagou o preço por você e ele te ajuda a buscar esse resgate. Porque, como a gente já estudou, o processo de santificação, ele é diário. Não adianta você ler a Bíblia hoje, ler a lição hoje, ler o Espírito de Profecia hoje, ler a revista dos 10 dias de oração hoje e achar que já dá pra semana toda. O da semana tá pago. Não, não é assim. Não acontece. Não é desse jeito, não é dessa forma que funciona. O que você consumiu hoje, espiritualmente falando, só serve pra hoje. Amanhã você tem que consumir demais. Tem que consumir de novo. Tem que consumir outra coisa. E ir diversificando. Se eu não tenho essa vontade, né? Porque realmente o ser humano, ele não tem vontade de buscar a Deus. Isso já é algo que está enraizado na natureza pecaminosa do ser humano. Mas se eu penso assim, poxa, eu sei que eu preciso. Senhor, eu sei que eu preciso, mas eu não quero. A minha vontade é continuar dormindo aqui, não estudar a lição, acordar mais tarde e é isso. Eu não quero, minha natureza não pede isso. Mas eu sei que o Senhor quer, eu sei que isso é o melhor. Então me ajuda a estudar a lição. Me ajuda a ter mais vontade de buscar a tua palavra. Me ajuda a ajudar o próximo. Me ajuda a fazer o que é certo. E aí nesse momento Deus age. Porque o esforço humano de nada adianta. O ser humano não consegue salvar a si mesmo. E Deus, ele não vai distribuir, não vai fazer o esforço por você. Você tem que fazer a sua parte. Então, eu faço até onde eu consigo e Deus faz o restante. E é dessa forma que nós conseguimos vencer. Vencer o pecado, vencer as tentações, vencer as provações. Porque eu tenho o conhecimento, eu peço ajuda e auxílio de Deus, e aí sim, eu venço. Porque de nada adianta eu ter o conhecimento, eu ter feito altos estudos, ter ido pra, sei lá, Israel e ter estudado hebraico e saber e acontecer e não ter uma comunhão com Deus. Porque de nada adianta. Porque tem pessoas que usam muito do conhecimento que elas têm para dizer e colocar uma máscara que elas são pessoas cultas e são pessoas santas. Mas o processo de santificação é a busca pela palavra, a busca pela mudança e a comunhão. Se eu tenho comunhão, eu automaticamente vou buscar o conhecimento. Mas se eu tenho conhecimento e eu não tenho a comunhão, de nada adianta. Eu acho que todo mundo, eu achei muito pertinente quando você fala, tipo, de nada adianta o conhecimento sem comunhão. Eu acho que todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que, tipo, é uma pessoa que conhece muito da igreja, mas está fora. Por algum motivo, Sim. e eu falo da igreja, não falo igreja como igreja, um templo Instituição. religioso, instituição. Eu falo mais como conhece, Mas tem não conhecimento, vive. mas não vive. Simplesmente deixou isso de lado. Assim, porque deixa de acreditar, não sei o que lá. É um livro. É um É livro. cheio de conhecimento, mas não faz nada. Então, tipo, é como você disse, sem comunhão, de nada adianta. Ok? Uhum. Então, como é que a gente pode vencer? Como você disse, a palavra, mas a palavra sem comunhão, de nada adianta. Sim, sim. E quando a gente para analisar que se eu tenho comunhão, automaticamente eu vou buscar o conhecimento. Mas se eu tenho conhecimento e eu não busco a comunhão, de nada adianta. O ideal seria a gente ter mais conhecimento ou ter um meio termo. Assim, tem um meio termo. Existe um que tem conhecimento e tem a comunhão. Ou existe somente os extremos?
Eu acredito que relacionado a isso, não existe meio termo. Eu acho que uma coisa completa a outra. A comunhão vai te levar ao conhecimento. Então, as coisas de Deus são bem simples e claras. Não existe meio termo. A comunhão vai te levar ao conhecimento. Uhum. É a questão da base de tudo. A base de tudo é a fé. Sem fé, você não consegue ir para nenhum lugar. Primeiro, você precisa acreditar, certo? Sim. Você começa a acreditar, você vai tendo que começar a criar comunhão. Com comunhão vem conhecimento. E eu acho muito... Paulo, ele diz que, né, no caso de os novos cristãos, quando está escrevendo suas cartas, ele é assim, o seguinte: aqueles que são bebês na fé, tomem leite. Aqueles que são mais velhos na fé, estão mais tempo, têm mais Maduros. experiência, mais maduros, vocês já não podem ficar bebendo apenas o leite. Sim, E sim. muito mais Vocês precisam De um alimento mais um sólido. alimento mais sólido. E é isso aí. Eu acho que a fé proporciona a comunhão e a comunhão proporciona o conhecimento. Porém, um não pode estagnar o outro. Sim. Compreendeu? Tipo assim, a comunhão pra mim era pra ser criada antes do conhecimento. O conhecimento, você pode ter conhecimento, mas não ter comunhão. Uhum. Ok? Mas você não pode ter comunhão e você não ter conhecimento, por mínimo que você seja. Sim, sim. Obviamente, como o Paulo disse, você vai crescendo espiritualmente. Você vai crescendo sua comunhão e o seu conhecimento também vai crescendo. Você não vai ficar no leite, você vai Com ter um certeza. alimento mais Mais sólido. sólido. Mas eu entendo isso. Sim, sim. E quando a gente vê essas questões que, tipo, quanto mais você vai crescendo, mais conhecimento você adquire. Não por querer somente o conhecimento, mas porque o fato de você conhecer um Deus que te criou, viu você cair no pecado, te resgatou, deu seu filho no lugar para pagar o nosso pecado. E nos dias de hoje, ele trabalha única e exclusivamente para salvar você. Você não consegue simplesmente ficar assim, tá bom. É isso. Você não consegue. Poxa, mas quem é esse Deus? O que esse Deus faz? O que esse Deus fez? Você não consegue ficar parado, estagnado na fé. Você não consegue ficar assim, poxa, Deus ele é tão maravilhoso, Deus ele é tão incrível, tão amoroso, tão perfeito. Eu preciso saber mais sobre ele. A comunhão e a fé te levam a buscar o conhecimento. Se você tem um conhecimento, mas não põe ele em prática, é uma coisa. Você não vai... É possível que você não alcance a salvação. Infelizmente. Ter conhecimento é bom, com certeza. Jesus é a prova viva disso. Jesus, ele tinha muito conhecimento. Jesus com 12 anos botava sacerdote, fariseu no chinelo. Ele tinha muito mais conhecimento. Mas por que ele tinha tanto conhecimento assim com 12 anos? Comunhão. Comunhão. Apenas. Comunhão. Não é o conhecimento que te salva. O conhecimento te ajuda, mas ele não te salva. O que te salva é a comunhão, é a fé, é a busca pela palavra de Deus. E isso é o que evita que nós caiamos em tentação, caiamos em cilada. Aí a gente volta para o exemplo que você deu no início, Lipe, da tentação no deserto. Aquele foi um dos momentos que Jesus foi tentado, mas é o mais emblemático. E a gente percebe através dessa história que Jesus, ele foi tentado nesse momento não por coisas miraculosas, por coisas extraordinárias. Ele foi tentado naquilo que ele queria e pela palavra. Porque Jesus estava 40 dias no deserto. Com certeza ele estava com fome. Ele queria algo para se alimentar. E então
Satanás tentou ele com a necessidade fisiológica dele, como ser humano, e pela palavra. Então, a comunhão é sim necessária, muito necessária. Mas o conhecimento também não fica de fora. Com certeza. Porque quando Satanás vier nos tentar, nós só conseguiremos resistir a essas tentações através da comunhão e do conhecimento. Porque existem muitas pessoas que são fiéis, que serão salvas, mas que estão em denominações religiosas, em outras igrejas, em outras religiões, que não pregam sobre Deus, que não pregam de verdade aquilo que Deus quer. Eles não têm verdadeiramente o conhecimento, mas eles têm a comunhão e têm a fé nesse Deus. E Deus fala: eu tenho ovelhas em outros apriscos. Ou seja, tem pessoas que serão salvas que talvez nunca tenham ouvido falar sobre Jesus. Não saibam exatamente quem foi Jesus. Nunca ouviram sobre Jesus, mas eles sabem sobre Deus, da maneira como Deus se revelou a eles. Mas essas pessoas podem ser que tenham algum conhecimento equivocado, mas elas são fiéis naquilo que elas acreditam. Então, a gente percebe nesse momento que existe essa dualidade entre pessoas que têm fé, mas não têm o conhecimento. Ou têm um conhecimento que foi passado para elas de uma maneira equivocada. E qual é o nosso papel nesse momento? É pregar a toda criatura. E não julgar, né? Sim. Que tipo aquela coisa. Porque você está em tal denominação, então você está errado. Não. Provavelmente tem muitas pessoas que são mais sinceras em outras denominações do que alguns dos nossos. Sim. O nosso objetivo nunca foi julgar. A gente tem um simples propósito: levar a mensagem. Acabou. Apenas. E como você falou, o nosso propósito como cristãos é nos solidificar, né? Montar a nossa fortaleza, nossa casa, o nosso refúgio sobre a rocha, sobre Jesus. Depois que nós fizermos isso, nós iremos às pessoas e mostraremos essa rocha. Mostraremos a eles essa verdade que nós seguimos. Bom, vocês têm mais alguma coisa para complementar? Não? Tranquilo. Breno, faz uma oraçãozinha pra gente poder finalizar. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, que tema maravilhoso. O Senhor tirou nossas dúvidas, o Senhor nos ajudou a entender muitas coisas. Que a partir de hoje, o Senhor nos ajude a levar as coisas mais a sério. Nos ajude a vencer como o Senhor venceu aqui na terra. Sabemos que vamos enfrentar tanta coisa, tanta dificuldade, mas sabemos que o Senhor está conosco e nos dá o poder, nos dá força para lidar com todas as provações, todas as tentações, com tudo. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoe, nos livre de todo mal, nos livre de Satanás. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, nós chegamos ao fim. O desafio que fica para você hoje é, no seu momento de oração íntimo com Deus, tente pedir a Ele que Ele te dê mais vontade de buscar a verdade. Eu não sei de que denominação religiosa você é, não sei naquilo que você acredita, ou se você não acredita, mas saiba que Deus, Ele te ama. Deus, Ele sabe o que tem no seu coração. E o que Ele te pede, ou o mínimo que a gente poderia fazer, é buscar saber o que Ele quer. Porque Ele pagou um preço tão caro por mim e por você, que o mínimo que a gente poderia saber, ou procurar saber, é o que Ele quer pra mim. Então, que você possa, nesse momento íntimo de oração,
pedir a Deus que Ele revele a vontade dele para você. Fica aí o desafio também de compartilhar esse podcast nas suas redes sociais, marcar o @BaseLifeLF. Siga a gente também nas nossas redes sociais, nesse mesmo @. Fica com Deus e até amanhã.